Oi, gente, meu nome é Luciana Medeiros, estou passando aqui para dividir um pouquinho da minha história com vocês, tá? Eu tinha um canal, esse canal se chamava Mundo da Lu, né? E na época eu gravei um vídeo, né? Tem bastante tempo que eu gravei esse vídeo, e esse vídeo fala de leucemia mieloide crônica, né? É uma doença que eu tive há 17 anos atrás. Eu falo que tive porque eu sou um milagre de Deus. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Mas por que, Lu, se você já tem um canal? Então, isso que eu quero dividir com vocês. Eu perdi esse canal e eu não consigo recuperar mais. Esse canal, ele está com... Esse vídeo que eu fiz, ele está com 9.300 visualizações. E eu achei bem interessante. Tem vários comentários, algumas pessoas me adicionam no Facebook. E eu gostei muito, sabe, do feedback que eu tive com eles, e eu não consigo mais. Então, tipo assim, tem algumas pessoas que ainda falam comigo pelo message, né? E eu consigo ajudar em algumas coisas. E, tipo assim, eu sei que tudo na nossa vida acontece pela permissão de Deus. E se o Senhor permitiu que eu tivesse essa doença, com algum propósito ele teve. E então vou falar pra vocês como tudo começou, né? Eu tinha 23 anos, eu engravidei, né? Eu tenho um filho de 17 anos, né? E assim que eu ganhei ele, eu comecei a ter alguns sintomas que foram manchas roxas. Eu fiquei muito magra. Logo de início, tipo assim, com um mês eu já tava no meu peso normal, né? Até tava um pouco mais magra. E, tipo assim, achei que era normal porque eu sempre fui muito magra e eu engordei muito pouco durante a gravidez. Antes da gravidez, eu fiz o exame, né? Esse exame foi o exame, um hemograma completo que gestante faz normal. E não deu nada, não deu alteração nenhuma no exame e foi tudo legal, tá, né? Ou era plaqueta baixa, achamos que era várias outras coisas. E na época o meu obstetra, né, ele pediu alguns exames, só que ele não pediu na época o hemograma, depois que eu ganhei. E tipo assim, nós fizemos ultrassom, fizemos várias coisas. Com o tempo eu comecei a sentir que havia um caroço na minha barriga. E ele se mexia. E começou a me incomodar muito. E a gente fez também vários outros exames e descobrimos que era o baço, né? Que ele tava bem grande, né? Eu não sabia na época quantos centímetros. Depois que eu descobri a doença, eu descobri que ele tava com 8 centímetros. O interessante também foi que eu tive um dente que começou a doer muito, do nada, e começou a inchar, e eu tomei ibuprofeno e nada adiantava, e foi pro meu olho, tá? Eu fiquei igual um monstro, o meu rosto ficou desfigurado, e eu não entendi o porquê, e eu tomei vários antibióticos, né? E não adiantava, e eu passei pelo hospital, né, de Lages, onde eu moro. E ali no hospital de Lages, eles falaram que eu tinha que ficar internada, porque eu poderia ter uma meningite, né? E eu não quis, eu tive que assinar um termo. E mesmo assim, ninguém pediu nenhum exame e tal. E eu fui em um otorrino aqui da cidade mesmo, né, da onde eu moro. E ele prescreveu pra mim o antibiótico na veia, né? Que era o único que era eficaz pra esse problema que eu tava. E ele mesmo foi, então eu ia todos os dias lá no hospital e eles me aplicavam lá o antibiótico e eu melhorei. Continuamente, né, continuei com os hematomas, tive cansaço, via que eu tava perdendo peso, isso eu tava amamentando, porque eu tinha um bebezinho e já tinha 3 meses que eu tava amamentando, né. E teve um certo dia que eu subi, né, na minha casa, eu moro no 3º andar, e eu senti muita fadiga, né, senti uma fadiga, uma falta de ar, e o meu coração ficou muito acelerado, e ali eu comecei a ficar muito preocupada, né, com tudo que estava acontecendo, e eu achei que era por causa da cesárea, eu era muito nova, eu achei que tinha que ver alguma coisa com a cesárea. E fui pro hospital aqui mesmo da cidade, chegando ali eles pediram um hemograma completo, né. E vendo o hemograma, eles viram uma certa alteração. E eles me pediram toda a minha documentação, todo o meu histórico, né, de exames que eu fiz, né. Pediu para levar, e eu levei, e eles viram que era tudo normal, que não tinha acontecido nada, né, quando eu estava grávida.
No meu pré-natal estava tudo normal e eles pegaram e falaram comigo, olha, a gente vai te encaminhar pro Hemorrio, né, pra você fazer uns exames lá, porque tem uma alteração no seu sangue. Eu fiquei bem preocupada e era um domingo, era 18 de dezembro, né? E no outro dia, já no outro dia mesmo, eles conseguiram marcar lá mesmo. No outro dia eu fui encaminhada pro Hemorrio. Chegando lá, eu fui uma das últimas pessoas a chegar e eu fui uma das primeiras pessoas a ser atendida. Tipo, eu cheguei, tinha uma fila enorme e eles chamaram meu nome. E naquilo eu fiquei apavorada, né? Fiquei muito apavorada e fiz o exame lá, fiz uma bateria de exames e eles me chamaram numa sala, né? Eles lá são muito sinceros. E eles falaram comigo, olha, Luciara, você está com LMC, leucemia mieloide crônica, é uma doença que não tem cura, mas que tem tratamento. E eu comecei a chorar, me desesperei, quase me descabelei, né? Por quê? Porque eu achava que ia morrer, gente, tinha pouco tempo perdido uma amiga. E também porque eu achava que eu ia deixar o meu bebê, ele era muito pequenininho, ele era muito novinho e eu tinha muito medo, né? Eu era muito nova, eu tinha 23 anos, eu tava começando a vida, eu tinha casado, tinha menos de um ano. E, tipo assim, pra mim foi um baque muito grande, pra família foi um baque muito grande e naquele dia mesmo eu fiquei internada e não tinha vaga na enfermaria, aí eu tive que ficar na emergência, né? A emergência tava bem cheia, tinha muita gente, não tinha leito e eu fiquei sentada. Eles colocaram um soro, né, pra limpar o sangue pra poder fazer a quimioterapia. Olha, não vou dizer pra vocês, foi doloroso falar que eu tinha leucemia. As pessoas perguntavam o que eu tinha e lá eu tinha ido com um salto alto muito grande, porque eu jamais imaginava que poderia ser isso. E eles me chamavam de bailarina, eu chorava o tempo todo, eu não conseguia parar de chorar, eu acho que eu nunca chorei tanto. E pra mim aquele ali foi um momento que eu tive com Deus, a sós com Deus, né? Porque nos momentos mais difíceis que nós temos na nossa vida, é um momento em que mais lembramos que existe um Deus, né? E pra mim, eu já era evangélica, eu sou até hoje. E pra mim, tipo assim, aquele momento ali foi um momento de falar intimamente com Deus, né? E eu só chorava, eu não tinha orado ainda. E chegou a noite, eu tinha que dormir. Ela falou, olha, Luciara, você tem que ir pro leito. Eu falei, eu não vou dormir no leito, porque eu não vou fazer quimioterapia, eu vou pra casa amanhã. E ela falou assim, não, você não vai pra casa, você vai subir amanhã de manhã então. Eu falei assim, eu não vou, eu vou ficar sentada. Eu fiquei sentada num banco, eu saí, eu tava numa sala onde tinha televisão, né, para os pacientes ver. E eu fui para um dos quartos da emergência e fiquei sentadinha num banco. Eles me deram um travesseiro para poder deitar ali. Eu dormi naquele banco e ali eu comecei a falar com Deus, comecei a indagar com Deus por que eu estava ali, porque eu estava passando por isso, que eu não merecia estar ali, que talvez qualquer outra pessoa merecia estar. E eu tive aquele momento de egoísmo, né, que nós temos, que a gente acha que porque a pessoa errou, ela deve passar por aquilo. E Deus, ele não é como eu e como você. Deus, ele ama os seus filhos igualmente, entendeu? Para Deus não tem quem rouba, não tem quem mata, não tem o bom e não tem o melhor. Para Deus tem aquele filho que peca, aquele filho que se arrepende, aquele filho que pede perdão. E as consequências que são diferentes uma das outras, né? E tipo assim, aquilo ali pra mim foi uma experiência enorme. E eu orei e eu falei assim, Senhor, como o seu sangue, né, que eu tomei ontem na igreja, eu sei que a ceia foi o sangue do Senhor. Então, como é aquela ceia que eu tomei, aquele vinho, né, que eu tomei na igreja, que nesse momento o Senhor faz com que limpa todo o meu sangue, né? Que percorra por toda a minha corrente sanguínea e que eu venha ser curada, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagre e eu sei que o Senhor pode fazer com que o teu sangue limpe todo o mal que há em mim. E eu tinha certeza que se Deus quisesse eu poderia sair dali. E no outro dia eu acordei e a médica veio, fez um outro exame. E eu já comecei a chorar, porque quando eu acordei, eu caí na realidade, vi onde eu realmente estava. E eles pediram para que eu fosse pro leito, né? E eu tive que obedecer, porque tem coisas na vida que a gente não tem opção, né? A gente é mandado. E eu deitei no leito e o moço quando ele veio tirar o meu sangue, ele falou assim, ó, vai com a tua fé que eu vou com a minha força. E eu falei, eu creio num Deus do impossível. E ele falou assim, então tenha fé. E nisso, ele tirou meu sangue, eu fui pro meu leito e a minha médica chegou e falou assim, Luciara, se você for pra casa,
tem como você, se você passar mal, você tem como voltar? E eu falei assim, tenho sim, eu tenho como voltar sim. E eu já tinha certeza que Deus ele ia fazer o inexplicável na minha vida. E ali, ela me deu alta. A minha mãe chegou pra visita, pra trazer minhas roupas, né, escova de dentes, detalhes. E ali eu tive alta. E eu fiquei apenas um dia no Hemorrio. E pra mim aquilo foi assim surreal, né? E eu desci e eles me passaram hidroxiureia, acho que é esse nome. E também eu tomei ele por 15 dias. Vim pra casa, era véspera de Natal, né? E fiquei aqui durante 15 dias tomando ele. Não é um remédio muito bom, acredito que seja uma quimioterapia. E essa quimioterapia, ela faz com que as unhas fiquem um pouco escuras. O seu cabelo, ele afina um pouco, a sua pele fica um pouco amarelada, né? E pra mim aquilo foi uma experiência, assim, horrível, não vou mentir pra vocês, eu sofri muito. Os olhares das pessoas pra você, eles mudam, porque as pessoas começam a olhar pra você com piedade, com pena, com medo. E eu achei que eu iria morrer, né? Se Deus não fizesse um grande milagre, eu poderia morrer. E eu fui pra casa e algumas pessoas tiveram medo, então o que eu tenho pra falar pra vocês essa doença, ela não é contagiosa, não é uma doença. E o que eu tenho que dizer pra vocês? É uma doença que não tem cura, mas que hoje tem um tratamento, tem vários tipos de tratamento e, tipo assim, tem cura, né? Algumas pessoas já ouvi falar que teve cura, tá? Eu sou um verdadeiro milagre do Senhor, que vocês estão vendo hoje aqui, porque tem 17 anos que eu tenho essa enfermidade. Eu sou um verdadeiro milagre de Deus. Com a primeira quimioterapia, eu voltei ao hospital, voltei ao Hemorrio, né? E comecei a fazer um tratamento com imatinib, né? E eu assinei um termo de responsabilidade, porque foi bem no início. E eu fui uma das primeiras pessoas, então você tem que assinar um termo se responsabilizando por conta dos efeitos, que eles ainda fizeram teste em algumas pessoas, mas ainda não é uma coisa que já tem assim igual hoje. Hoje já tem 17 anos que tem o imatinib, depois do imatinib tem o nilotinib, depois do nilo tem o desatinib, acredito que seja esse o nome. Então, tipo assim, eu estou no segundo quimioterápico. E com o tempo, aquilo que parecia impossível, o Senhor foi tornando possível, sabe? E as coisas foram mudando, assim, de uma forma, assim... E a doença, eu tinha 265 mil leucócitos, tava branco, né? Por isso que o meu baço, ele já tinha virado uma bexiga, né? Porque o baço, ele filtra, né, o sangue. E quando ele já virou água, não tem nada para filtrar, ele vai crescendo. E foi o que estava acontecendo comigo, entendeu? Eu estava muito anêmica, eu já não tinha quase glóbulos vermelhos nenhum. E ele foi crescendo. Mediante quando eu comecei o tratamento, com 15 dias, o baço já tinha voltado no tamanho normal, né? E com o tempo, eu tive uma resposta muito boa aos remédios. E eu comecei a entrar em fase de remissão. E, tipo assim, foi uma experiência tremenda com Deus. E a partir daquele momento eu comecei a falar do que Deus tinha feito na minha vida, entendeu? E eu decidi dividir isso com vocês, entendeu? Foi isso que eu fiz no outro vídeo. Então eu vou pedir de novo que vocês sigam, que vocês deixem teu like, que vocês compartilhem. E eu tenho algo também para falar para vocês tremendo aqui, que eu vou falar no meu próximo vídeo. Eu fiquei grávida do meu segundo filho quando eu acho que eu já tinha uns 6 anos, se eu não me engano, com a doença. Eu fiquei grávida. E eu vou falar pra vocês o extraordinário que aconteceu na minha vida, tá? Eu quero que vocês saibam que a oportunidade que o Senhor me deu de poder estar viva, e enquanto eu tiver, eu irei falar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor faz milagre, que só o Senhor cura, e que Ele cura sim, e que Ele faz milagre sim. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, algo tremendo pode acontecer, porque Deus, Ele age quando Ele quer, se Ele quer e porque Ele quer, e Ele mostra para as pessoas que Ele é Deus, que Ele cura e que Ele é Deus de milagres.